Olá, gente. Bom ter você aqui conosco. Essa é a Escola de Discípulos, um trabalho realizado pela Igreja Batista Peniel Rio Comprido. Nós estamos situados aqui na Rua Ambira Cavalcante, número 334. Nós utilizamos para estudo bíblico a apostila Escola de Discípulos, Doutrina dos Apóstolos, módulo 1. Essa apostila é do projeto Adoradores, do pastor Sóstenes Mendes. E hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição Salvação em Jesus, parte 1. Essa semana nós estaremos estudando parte 1, semana que vem a parte 2. Mas como tudo que fazemos, vamos orar ao Senhor. Peço que você aí na sua casa, feche os seus olhos. Tenho certeza que você já separou o seu material de anotação, o seu caderno, a sua caneta, e que seja um tempo de crescimento dentro da palavra de Deus para nós. Oremos. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque entendemos que temos que crescer, ó Pai, em graça e em conhecimento, Senhor, para com Deus e para com os homens. Pedimos auxílio do Teu Espírito que nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender as Tuas santas Escrituras, ó Pai. Fique conosco nesta noite e glorifique o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a aula de hoje é Salvação em Jesus, parte 1. Peço que você também deixe a sua Bíblia aí, bem pertinho de você, para você anotar os versículos, passar o seu marca-texto. E a gente vai utilizar bastante as Escrituras Sagradas. Vamos começar lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Um versículo bem conhecido de muitos, e a gente vai tê-lo como base hoje, não só ele, como outros versículos aqui na nossa leitura bíblica. João, capítulo 3, verso 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler agora também o Romanos capítulo 5, verso 8, e Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos 5, 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço que você também abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 3 e 4. Deixa eu abrir aqui. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 3 e versículo de número 4. Diz as Escrituras Sagradas: Porque primeiro vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tema da lição de hoje: salvação em Jesus. Por isso, esses versículos, eles colaboram aí para o nosso entendimento. A lição de hoje tem como verdade central, anote isso, que Jesus é o único caminho para voltarmos ao centro do propósito eterno de Deus e o seu plano de salvação em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, não existem atalhos, não existem outros caminhos. Jesus é o único caminho, essa é a verdade central da nossa lição. O objetivo da nossa lição hoje é saber quem é Jesus Cristo, o que ele fez e como fez, para me levar de volta ao seu propósito
eterno. O propósito original de Deus é eterno e antecede o pecado. Por isso, sabemos que Deus não criou o homem para ser salvo, mas sim para o seu propósito eterno. Tem muitas pessoas que ficam confusas quando leem essa parte da apostila, que o homem não foi feito para ser salvo. Ele foi criado para um propósito muito maior do que a salvação. Porque a salvação, ela veio em decorrência da queda do homem. Quando Deus coloca o homem lá, Adão, Eva, no jardim, eles eram perfeitos, eles não tinham pecado. Então, o homem não foi criado com este objetivo. O homem peca, nós conhecemos a história, desobedece a Deus, come do fruto que não lhe foi permitido comer. Então, entra o pecado na humanidade. Aí entra o plano da salvação, de resgate do homem, para que se cumpra o propósito eterno de Deus. E esse propósito a gente também vai entender no decorrer da lição. Porém, com o pecado, o único meio de voltarmos ao centro do propósito divino foi o seu plano de salvação através de Cristo, que nós acabamos de falar aqui. O pecado fez com que o homem se afastasse do propósito eterno. Jesus Cristo, se doando lá na cruz do Calvário, ao resgate do homem novamente a esse propósito eterno. O projeto de Deus não é que sejamos apenas pessoas salvas, que se acomodaram em sua conversão. O projeto dele é que a conversão e a salvação nos levem de volta ao seu propósito original. O propósito de Deus é eterno, foi estabelecido. Ele começou e ele não terá fim, porque nós gozaremos de uma eternidade toda com Deus. Nada poderia impedir o propósito de Deus para o homem. Ele o cumpriria, mesmo que tivesse que dar o seu próprio filho como sacrifício. E foi o que ele fez. Deus não foi pego de surpresa. O homem pecou, o homem caiu, Deus ficou surpreendido e criou um plano de salvação para o homem. Não foi isso que aconteceu. Deus já sabia que o homem desobedeceria pela sua onisciência. Deus tem esse poder, esse atributo. Então, ele já preparou um plano de resgate muito antes da queda do homem. A gente vai entender isso também ao decorrer da lição. Jesus Cristo é o próprio Deus Criador que se fez homem, Filho de Deus e Filho do homem, para nos substituir, recebendo todas as consequências do pecado sobre si, ressuscitando para vencer a morte em o nosso lugar. O homem caiu e como salário foi a morte, mas Jesus Cristo se doou lá na cruz do Calvário para pagar uma dívida que era nossa. Porque quando Adão comete o pecado, juntamente com a sua companheira Eva, sua esposa, isso gerou como consequência para todos aqueles que nasceram posteriores a Adão, uma geração, um legado de pecado. Então, a morte, que é o salário do pecado, ela foi para toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí vem Jesus Cristo resgatar o homem novamente para o propósito eterno de Deus. É o tema da nossa lição de hoje. A salvação em Jesus, parte 1. Vamos ler alguns textos que vão colaborar para o que a gente está falando aqui hoje. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que versículo, que passagem extraordinária. Paulo escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 2, a partir do verso de número 5. Tem outro texto também que Paulo escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, que está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus veio de forma corpórea e em Deus, através de Jesus, habitou toda a plenitude da divindade. É outro versículo também extraordinário. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, que se manifestou, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, para a gente resumir o que a gente acabou de ler aqui nesses versículos, Jesus Cristo, no seu corpo, na sua trajetória aqui, ele recebeu como consequência os pecados que são nossos. Ele recebeu no seu corpo a consequência do pecado, que embora ele não tenha pecado, ele recebeu essa consequência quando ele carrega os nossos pecados e vai até a cruz. Jesus Cristo, ele ressuscitou, recebeu todo o poder, recebeu um nome muito excelente e ele venceu a morte. Como ele vence a morte? Porque se a gente entender a passagem que diz que o salário do pecado é a morte, Jesus não tinha pecado, então não tinha salário para Jesus. Ele vence a morte, ressuscita e traz a toda a humanidade a oportunidade de nele vencermos a morte e o pecado, mas a gente vai aprender isso ao decorrer da lição. O primeiro anúncio da salvação para a humanidade, para o homem, aconteceu em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, quando Deus ali anuncia em Gênesis a vinda de um descendente humano que destruiria a autoridade de Satanás. Quando o homem desobedeceu e caiu, Deus não foi surpreendido. Lembra que eu falei que Deus não foi pego de surpresa? O plano da vinda de Jesus e de sua morte salvadora já estavam preparados e definidos antes da fundação do mundo. Então Deus, ele anuncia para a humanidade pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Esse foi o anúncio de Deus para a humanidade, o plano da salvação. Só que esse plano, ele já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. Onde está escrito isso? Nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículos de 17 a 21, que diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Eu vou ler novamente esse trecho da passagem. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus,
que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa antes da fundação do mundo. Já era desejo de Deus que aqueles que se decidissem por Cristo vivessem eternamente com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso de nós estudarmos. Apocalipse capítulo 13, verso 8, também vai corroborar aí para o que a gente está falando, quando diz: e adoraram-na todas os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é um mistério que a gente precisa entender, que Jesus Cristo, ele não morreu lá na cruz do Calvário. Ele já havia sido morto, crucificado antes da fundação do mundo. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus vê as coisas como já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados antes da fundação do mundo, muito antes das pessoas serem criadas, muito antes da gente nascer. Deus já tinha estabelecido, por intermédio do seu Filho Jesus, um plano de resgate e redenção para toda a humanidade. E isso é maravilhoso. Isso é motivo da gente se alegrar, que nós servimos a um Deus que nos amou antes mesmo de nós existirmos. Isso é maravilhoso. Você deseja voltar à plenitude do propósito do Senhor? Deseja ser um ministro deste propósito para muitas outras pessoas? Então, o nosso próximo passo é aprendermos sobre a vida e a obra de Jesus. E agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre as suas obras. E isso também é muito bom. Jesus é Deus. Não deixe ninguém te convencer de outra realidade. Jesus é Deus. A gente vai ver muitas religiões por aí que vão tentar apontar Jesus como um profeta, como uma pessoa iluminada, como uma pessoa que teve uma revelação muito excelente, mas não era Deus. Nós, cristãos, que acreditamos na palavra do Senhor como o nosso manual de regra e de prática e de fé, acreditamos 100% que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para salvar todos os homens. Jesus Cristo é o próprio Deus soberano, eterno e criador de todas as coisas. Antes de mim e de você e de Maria e de qualquer ser existente, Deus, por intermédio de Jesus, já existia. Você vai ver que em alguns momentos eu vou falar Deus, Jesus, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus, Jesus, porque os três são Deus. E eu não estou falando de forma errada, não, porque o certo seria os três são deuses. Não, os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vai ler alguns textos aqui para confirmar isso que a gente está falando aqui neste dia. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15 a 17, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus Cristo sempre existiu. Como é que a gente vai entender isso? É um mistério de Deus, mas Jesus não foi criado. Ele sempre existiu. E uma coisa interessante nesse versículo que a gente acabou de ler, de Colossenses capítulo 1, verso de número 15, diz que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Entenda uma coisa, o primeiro texto que a gente leu, de João capítulo 3, versículo de número 16, ele afirma para a gente que Jesus é o Filho unigênito. O que significa essa palavra unigênito? Único Filho. Só que Jesus Cristo abre mão da sua unigenitude para ser o primogênito
entre muitos filhos, ou seja, aqueles que se decidem por Jesus têm o direito também de serem chamados filhos de Deus, para que Jesus Cristo agora não seja mais o unigênito, mas o primogênito, que é o primeiro de muitos filhos, de muitos irmãos. Aqueles que estão em Cristo fazem parte dessa família, são irmãos de Jesus e nós temos Deus como Pai. Outro versículo também, outra passagem que vai colaborar para a deidade. O que é deidade? Que Jesus Cristo é Deus, que vai comprovar a deidade de Cristo. É Hebreus, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3. Eu vou abrir aqui, que eu não coloquei aqui na minha cola. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Se ela ficar um pouquinho diferente da versão que você está utilizando em casa, que eu fiz a minha cola aqui para que ficasse na mesma versão que a sua, mas o entendimento é o mesmo, vai colaborar aí para o nosso entendimento. Hebreus, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2 e 3. Diz as Escrituras: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes de muitas maneiras. E nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Está falando de Jesus. O universo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo que existe no mundo é para Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Por quê? Porque ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus e ele está assentado à destra do Pai. Isso é maravilhoso. Deus que se fez homem para salvar a humanidade. É prazer de Deus, é vontade de Deus que toda a humanidade seja salva. Jesus se fez homem. O Verbo eterno assumiu a forma de Deus. Ele se encarnou pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. A gente cansou de ver isso em peças teatrais. O Espírito Santo faz com que Jesus Cristo fosse gerado no ventre de Maria. E ele nasce sem contaminação do pecado. Uma parte do ser divino se fez filho de Deus e filho do homem. Ou seja, Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Vamos ler alguns textos que vão colaborar para isso que a gente está dizendo. João, capítulo de número 1, verso de número 14. Que versículo extraordinário. Peço que você sublinhe aí na sua Bíblia, ou passe seu marca-texto. João, capítulo de número 1, verso 14. Diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Deus, o unigênito do Pai, que era o Verbo, que era a ação, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele amou a humanidade. Outro texto que eu quero ler com você é o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Ele é o nosso mediador. O que é um mediador? É aquele que está entre duas pessoas, fazendo contato, fazendo a mediação. O pecado, ele nos separou de Deus. Jesus Cristo nos reconciliou através da sua morte com Deus novamente. Mas entre a gente e Deus está Jesus. É por isso que a nossa oração
tem que ser em nome de Jesus. Tudo que a gente pede, tudo que a gente faz é em nome de Jesus, porque Ele está entre a gente e o Pai, intercedendo por nós, sentado à destra de Deus Pai. É maravilhoso ter Jesus como nosso Deus, como nosso auxiliador, como nosso companheiro na nossa caminhada. E só há salvação em Jesus. Deus agora tinha um segundo Adão na terra para restaurar o seu propósito eterno na vida dos homens. Entenda essa questão segundo Adão. Deus criou Adão, o primeiro homem. O primeiro Adão peca. Deus agora, por intermédio de Jesus, se faz homem. Deus não foi criado do pó da terra como Adão. Deus se faz homem, vive como homem e não peca. Ou seja, o segundo Adão, que é Jesus, dá certo, cumpre o propósito e resgata a humanidade para si. Jesus abriu mão dos atributos de Deus para viver como um homem, mas em todo o tempo ele sempre foi 100% Deus e 100% homem, em um só ser. Este é um mistério e milagre da encarnação. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, como homem, sentiu fome, dormiu, se sentiu cansado. Você vai ver alguns episódios de Jesus como ele dormindo na proa do barco. Você vai ver alguns episódios de Jesus descansando, mas você também vai ver a deidade dele como 100% Deus, quando ele perdoa pecados e milagres, como ressuscitar mortos. Isso tudo demonstrando, confirmando a deidade do nosso Cristo. Então ele foi 100% homem, 100% Deus, e ele continua sendo Deus. Jesus se tornou o propósito de Deus para nós. Jesus nunca pecou. Escreva isso aí no seu caderno, nas suas anotações. Jesus jamais pecou. Eu sei que você tem, às vezes, viu alguns filmes onde que Jesus cometeu pecado, que Jesus não era perfeito. Joga isso tudo fora, irmãos. Deleta isso, porque a Bíblia prova para a gente que Jesus nunca pecou. E a prova disso é que ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque, como eu falei, o salário do pecado é a morte. Jesus, por não ter pecado, ele vence a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Não tinha nenhum poder a morte sobre Jesus. Então ele ressuscita. Então Jesus jamais pecou. Ele viveu sem pecado aqui nesta humanidade e ele demonstrou, ele venceu a morte. Jesus nunca pecou. E tudo que ele fez na terra, fez como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele assumiu as limitações humanas para depender do Espírito Santo. Isso aqui é um ensinamento extraordinário, irmãos. Nós, de nós mesmos, não conseguiremos vencer o pecado. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Ninguém é o crentão, ninguém é o fortão, ninguém é o sabidão. Nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que quando ele habita, ele constrange a gente de uma tal maneira com o seu convencimento que a gente já não consegue mais pecar em paz. Eu tenho uma frase que permeia aí nas minhas redes sociais, eu falo muito aqui na igreja a qual eu pastorei, na Igreja Batista, é que depois que o Espírito Santo habitou em mim, nunca mais eu pequei de forma tranquila. O Espírito Santo não deixa, ele fala, você errou, você precisa pedir perdão a Deus e restaurar isso aí de alguma forma. Então, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda dentro das nossas limitações. Ele nos deixou o exemplo por seu caráter, que é sua santidade. Ele nos deixou o exemplo por suas obras, as curas, os sinais e maravilhas, ensino e pregação. Quando olhamos para ele, assim somos seus discípulos. Jesus é a encarnação do propósito eterno de Deus para nós. E ele expressa o projeto de vida de Deus para cada um. Ou seja, o que a apostila está nos ensinando é que o padrão é Jesus. Aí você vai me dizer assim, poxa, pastor, o padrão é muito alto. E é verdade. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Entenda uma coisa, nós somos imitadores de Cristo. Você já viu
tudo que é imitação não é o original. O homem, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir nesta vida ser igual a Jesus, ser semelhante a Jesus. Ele vai ser transformado de glória em glória. Nós chamamos isso de processo de santificação. O homem é transformado de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. E aí você já vai estar na glória, você vai receber um corpo semelhante ao dele. Mas aqui nós somos imitadores, então você não precisa ficar angustiado. Eu não consigo ser igual a Jesus. Não, o que você tem que fazer é dar permissão para que o Espírito Santo trabalhe em você, através do fruto do Espírito, para que a cada dia você seja um cristão melhor. Funciona mais ou menos assim. Ontem você foi um cristão bom, legal. Hoje você tem que ser um cristão melhor do que você foi ontem. Amanhã você tem que ser melhor do que você está sendo hoje. Então a gente vai sendo transformado. E para isso o Espírito Santo ele vem nos ajudar. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso paracleto, aquele que está ao lado, nos ajudando, nos auxiliando para uma melhora de vida cristã. Eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro texto é João, capítulo de número 14, verso de número 2. E a gente vai ter um entendimento de Jesus se tornou o propósito de Deus para nós. João, capítulo de número 14, verso 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu quero ler também 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Jesus já andou, já fez o seu caminho, já fez o seu percurso, cumpriu o seu propósito, que foi estabelecer o reino de Deus. Então nós temos que caminhar nas pisaduras de Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus ele abriu o caminho para que a gente fosse após ele. Isso é maravilhoso. Outro entendimento que a gente precisa ter sobre a salvação em Jesus é que Jesus morreu pelos nossos pecados. E é bom a gente entender isso, porque tem muita gente que entende que salvação é por aquilo que fazemos, é pelo nosso esforço. Não, salvação é por aquilo que ele fez. Jesus morreu pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus recebeu sobre si o nosso pecado e a morte. Ele morreu a nossa morte. Eu vou repetir. Ele morreu a nossa morte. Ele é o sacrifício em nosso lugar. Somente um Deus poderia substituir a minha e a sua vida, recebendo a consequência do pecado, a morte. O pecado entrou em nossa vida por causa do primeiro Adão. Nós recebemos isso como herança da queda, herança pecaminosa. O pecado pôde sair de nossa vida por causa de Jesus. Glória a Deus, o segundo Adão. Jesus é o nosso Salvador. Você pode repetir isso aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja ouvindo esse estudo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aleluia! E desde o Antigo Testamento, a Bíblia já vem apontando o Messias, já vem apontando o Salvador, que é Cristo Jesus. Por exemplo, em Isaías, capítulo de número 53, versículos 5 e 6, o profeta Isaías, ele diz assim, mas ele foi ferido por nossas transgressões. Quem que foi ferido? Jesus, o Messias, o Salvador. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Aleluia! E moído por causa das nossas iniquidades. Ele não tinha iniquidade. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, ele quem? Jesus, a iniquidade de nós todos. Você pode agradecer ao Pai
que moeu seu filho. Parece uma coisa dura, pesada, mas foi por causa do sofrimento de Jesus, por causa dele ter sido moído, que nós fomos resgatados para vivermos eternamente com ele. Já disse o profeta Isaías, isso é maravilhoso. Outro texto que eu quero ler com vocês é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Achei. Daquele que não tinha pecado, Jesus, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não somos justos pelos nossos méritos. Nós somos justos porque em Cristo Deus fez justiça pelos nossos pecados e nós somos justificados por intermédio de Jesus, e isso é maravilhoso. Na cruz Jesus recebeu sobre si o nosso pecado. Você pode agradecer a Cristo porque ele recebeu sobre si os nossos pecados. Você pode glorificar Deus aí na sua casa, no seu carro, na rua. Se você está com o seu smartphone, você pode até pausar essa aula agora nesse momento e glorificar a Jesus, porque ele se fez pecado por nós. Outro entendimento que nós precisamos ter a respeito da salvação em Cristo Jesus, dentro de muitos entendimentos aqui, o primeiro entendimento é que Jesus é Deus, não deixe ninguém roubar isso de você. Jesus se fez homem, ele viveu como homem. Jesus se tornou o propósito de Deus para nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. E agora, queridos, é uma promessa que muito em breve, eu acredito, eu creio que vai acontecer. Jesus Cristo, ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Beleza? Eu sei que eu dei uma pulada aqui na apostila. Eu vou voltar depois para falar os outros pontos. Mas esse daqui salta bem e eu quero dar uma ênfase maior nessa passagem aqui. Porque nós já lemos textos sobre Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, de Jesus ter sido exaltado nos céus. Mas eu preciso dar uma ênfase maior sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus como Deus homem é tão real quanto a sua primeira vinda. Jesus voltará física e visivelmente à terra. Queridos, não tem esse negócio de volta secreta de Jesus. É o meu entendimento, é minha interpretação escatológica. Jesus vai vir de uma forma secreta, vai buscar um povo e depois ele vai voltar de novo. Não, vai ser de uma forma visível. Toda a humanidade verá a volta de Jesus. Jesus não voltará com o mesmo objetivo. A gente precisa ter um entendimento. Se na sua primeira vinda, ele veio com o objetivo de resgatar o homem para si, de cumprir o reino do Pai, o seu reino, que Jesus Cristo é o nosso rei, agora ele vem para arrebatar e julgar aqueles os quais hão de ser julgados. E todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Ele virá para arrebatar as vidas que são o fruto da sua morte e ressurreição. Ele julgará os homens, destruirá o reino das trevas e restaurará tudo ao propósito original de Deus. Eu vou repetir essa parte da apostila. Ele julgará os homens. Tem muita gente que fica preocupada com essa questão de joio e trigo crescendo junto. E às vezes a gente quer apontar, não, fulano é joio, fulano é trigo, fulano serve para andar com a gente, outro fulano não serve, fulano serve para congregar, o outro não. A Bíblia fala para a gente não se preocupar com isso. Que naquele dia o Senhor da seara, o Senhor da colheita vai separar quem é joio e quem é trigo. Quem julga, quem vai julgar o homem é o próprio Cristo.
Ele agora voltará como o juiz que vai julgar toda a humanidade. Ele destruirá o reino das trevas. Aguente firme. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Resista, suporte, mas vai chegar um tempo em que Cristo destruirá todo o reino das trevas e vai restaurar todo o propósito original de Deus. Se na criação do homem, Adão foi criado do pó da terra, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, é fato. Agora, na restauração do propósito eterno de Deus, nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Não me pergunte como é isso, eu nunca recebi um corpo glorificado e acredito que você também não, mas eu acredito que vai ser uma coisa muito excelente, porque nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Eu quero ler alguns textos que vai colaborar com aquilo que eu estou dizendo aqui sobre a volta de Jesus. O primeiro é Atos, capítulo de número 1, versículos 10 e 11. Atos, capítulo de número 1, versículos 10 e versículo de número 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eles estavam ali maravilhados, vendo Jesus sendo assunto aos céus. Jesus Cristo aqui já tinha ressuscitado. Jesus ele fica um período de tempo com os seus discípulos, dando as últimas instruções, e agora Jesus está subindo aos céus, e os seus discípulos ali, maravilhados com aquela coisa. Imagina, irmão, você começa a ver uma pessoa começar a subir, flutuando, e o texto vai dizer que apareceram 2 homens vestidos de brancos. Perto deles, acredito eu, que eram anjos, e disseram àqueles homens: vocês não precisam ficar aí assustados, porque esse mesmo Cristo que foi assunto aos céus, ele voltará. É promessa de Deus. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva amada. Mateus capítulo de número 24, versículo 29 em diante, também nos diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem como vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está conseguindo entender? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele vai voltar. O texto diz também que todas as tribos. O texto não está dizendo que vai ser um povo, somente algumas pessoas. Não, todas as tribos verão a volta do Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos, ou os 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Que é isso? Você acha que o evento já aconteceu na terra? Às vezes a gente participa de algumas programações e a gente vê algumas chamadas de vídeos que dizem assim: o evento do ano, o evento do século. Irmãos, o evento que esta humanidade viverá, que ainda não viveu, que vai ser extraordinário, vai ser o evento da volta de Jesus. Todo olho verá. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 7, diz também: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos verão a segunda volta de Jesus. Por ocasião da volta de Jesus, os salvos que já estiverem fisicamente mortos ressuscitarão
com um novo corpo. Eu falei aqui, o corpo glorificado. E logo em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com ele nos ares. Vai ser maravilhoso. A ressurreição e o arrebatamento da igreja são a manifestação da salvação completa que temos em Cristo. Esta será a manifestação da ressurreição de Jesus em nosso corpo físico. A Bíblia chama também este fato de glorificação. Nós seremos glorificados como Jesus Cristo foi glorificado. A volta de Jesus é o fundamento para a nossa esperança. Queridos, a gente já está caminhando para o final da nossa aula, mas eu quero aqui recapitular para que você não perca nada, para que você tenha um bom entendimento. O tema da aula de hoje é a salvação em Cristo Jesus, parte 1, ou a salvação em Jesus, parte 1. E nós entendemos que Deus tem um plano eterno, e esse plano não foi perdido por causa da queda do homem, ele foi restaurado por intermédio de Jesus, que é o plano de Deus se relacionar com toda a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. Nós aprendemos também nesta aula que Jesus é Deus. Não deixe de anotar isso, grave isso na tábua do seu coração. Jesus é Deus. Outro entendimento que nós tivemos na aula de hoje é que Jesus se fez homem. Terceiro entendimento é que Jesus se tornou o propósito de Deus para nós. Aleluia. Outro entendimento, Jesus morreu pelos nossos pecados. Outro entendimento, Jesus ressuscitou para nos dar nova vida. Em Jesus tivemos nova vida. Eu vou ler apenas os versículos, porque eu pulei esse ponto e o ponto seguinte, que Jesus foi exaltado, mas só para a gente ter como textos base para aquilo que a gente está falando, eu vou ler só os versículos. Eu quero ler sobre a ressuscitação de Jesus, Romanos capítulo 6, versículos de número 4 e 5. Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 4 e versículo de número 5. Eu vou ter que abrir aqui na Bíblia, que eu também não coloquei aqui na minha cola. Romanos, capítulo de número 6. Isso é bom que você dá uma respirada aí em sua casa. Sei que é muito versículo na sua mente, muita passagem bíblica. Romanos, capítulo de número 6, versículos 4 e versículo de número 5, que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, Jesus ressuscitou para nos dar nova vida. Aleluia! Isso é maravilhoso. O verso de número 5 diz: porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos dar nova vida. Jesus foi exaltado nos céus. Eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9 a 11, que diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele recebeu um nome que é acima de todo nome. Ele foi exaltado. Jesus foi glorificado. E toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi exaltado. E foi o texto,
o outro ponto que eu coloquei, que eu dei mais ênfase, foi que Jesus vai voltar. Beleza? Essa foi a aula, a salvação de Jesus, parte 1. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre a salvação em Jesus, parte 2. Mas se essa aula fez sentido para você, foi bênção para você, edificou a sua vida, compartilhe. Pegue o link aí no YouTube, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, coloque lá na sua lista de transmissão do WhatsApp, para que seja bênção para muitas e muitas vidas. Salvação só em Jesus. E em Jesus foi restaurado o propósito eterno de Deus, que é de Deus se relacionar com o homem. Quero finalizar essa aula fazendo uma oração, juntamente com você. Peço que você aí na sua casa, se você está com seus familiares, se tem mais gente aí à sua volta, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus. Foi moído, foi transpassado pelos nossos pecados. Mas ele não ficou na sepultura, porque a morte não tinha poder sobre Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, tomando a chave da morte e do inferno. Foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, mas deixou uma promessa, que um dia ele voltaria para buscar um povo que se chama pelo seu nome. Nós somos esse povo, nós somos aquele que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós glorificamos, ó Pai, a Ti por tal plano, por tal amor e por tal redenção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, você que se sentiu tocado por essa aula e quer entregar a vida para Jesus, faça isso. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Procure aí uma igreja mais bíblica perto da sua casa. Eu não caio nessa de procure a igreja mais próxima da sua casa. Não, eu aconselho. Procure a igreja mais bíblica perto da sua casa. Que você tenha um dia de paz, um dia de bênção e até semana que vem com a lição A Salvação em Jesus, parte 2. Deus abençoe você.